Boa noite a todos. Hoje trago um dos casos que virou livro, filmes e lendas urbanas. A Casa dos Assassinatos, em Amityville. Aqui quem fala é o Danilo e este é o canal Espiritualistas Livres. Sem mais delongas, roda a vinheta. O caso Amityville, imortalizado por livros, filmes e lendas urbanas, tem suas raízes em um dos crimes mais chocantes da história. Recente dos Estados Unidos, em 13 de novembro de 1974, Ronan Butch Deffel Jr., então com 23 anos, assassinou sua família inteira enquanto eles dormiam em sua casa em Amityville, Nova York. Os 6 membros da família foram mortos a tiros em suas camas sem sinais de luta ou resistência. Esse evento não só abalou a pequena comunidade de Logan Island, mas também serviu de base à famosa narrativa A Hora do Espanto, The Amityville Horror, que alegava assombrações na residência. No entanto, o foco aqui é o crime real. Os assassinatos cometidos por Deffel Jr., suas motivações obscuras e o desenrolar judicial do caso. Embora o caso tenha gerado controvérsias sobre possessões demoníacas e forças sobrenaturais amplamente exploradas na mídia, a realidade é mais sombria e humana. Um jovem com histórico de abuso de drogas, conflitos familiares e possível instabilidade mental que culminou em um ato de violência extrema. Motivos como herança financeira, raiva acumulada e uso de substâncias ilícitas foram debatidos, mas nunca totalmente esclarecidos. Deffel Jr. passou o resto de sua vida na prisão, morrendo em 2021, e o caso continua a intrigar investigadores e entusiastas de true crime. A família Deffel e o contexto familiar. A família Deffel residia em uma casa colonial de 3 andares no número 112 na Ocean Avenue, em Amityville, uma pacata vila suburbana em Long Island, Nova York. Ronan Deffel, senhor de 43 anos, era um vendedor de carros, bem-sucedido, proprietário de uma concessionária, a Buick, e que proporcionava à família um estilo de vida confortável, incluindo a casa luxuosa apelidada de High Hopes, Altas Esperanças. Sua esposa, Lois Deffel, também de 43 anos, era dono de casa e cuidava dos filhos. Os filhos eram Ronan Butch Deffel Jr., o mais velho, de 23 anos, que trabalhava na concessionária do pai, mas tinha um histórico problemático. Dan Deffel, de 18 anos, Alison Deffel, de 13, Mark Deffel, de 12 anos, e John Meter Deffel, de 9. Algumas fontes citam 7, mas a maioria confirma que é 9. A dinâmica familiar era tensa. Deffel Sr. era descrito como autoritário
e abusivo, especialmente com Butch, que sofria repressões constantes, até agressões físicas. Butch, por sua vez, era conhecido por seu temperamento explosivo, o uso de drogas como LSD e heroína e problemas como de comportamentais desde a adolescência. Ele havia sido expulso de escolas particulares e tinha um histórico de brigas com o pai, incluindo incidentes em que apontou uma arma para ele. Apesar disso, a família tentava manter uma fachada de normalidade, com Deffel mimando o filho com carros e dinheiro para aplacar suas rebeliões. Butch trabalhava na concessionária familiar, mas recebia um salário mesmo quando não aparecia, o que alimentava ressentimentos. Relatos indicam que ele roubava dinheiro do pai e tinha acesso a armas de fogo, incluindo rifles e revólveres que colecionava. Mas, na madrugada de 13 de novembro de 1974, por volta das 3h15 da manhã, Butch Deffel Jr. pegou um rifle Marlin calibre 35 de ação por alavanca e começou a executar sua família meticulosamente. Ele atirou em cada vítima enquanto elas dormiam, todas encontradas de bruços em suas camas com as mãos acima da cabeça, uma posição que intrigou os investigadores, sugerindo que não acordaram ou não tiveram tempo de reagir. A sequência dos tiros, baseada nas reconstruções dos policiais, começou pelos pais Warner, Sr. Warner e Lois no quarto principal. Warner, pai, foi atingido 2 vezes nas costas e Louise uma vez em seguida. Foi aos quartos dos irmãos mais novos, Mark e John Mater, matando-os com tiros na cabeça e nas costas. Depois Allison, que foi baleada no rosto. Por fim, Dawn, atingida na nuca. Todos os disparos foram fatais e não houve sinais de luta, de que as vítimas tentaram se defender. Curiosamente, vizinhos não relataram vir tiros, apesar da proximidade das casas. Um mistério atribuído, possivelmente um silenciador improvisado, ou barulho do vento, mas nunca confirmado. Butch limpou a cena, coletando os cartuchos vazios, roupas sujas de sangue e a arma que jogou em um riacho próximo. Ele então dirigiu até o trabalho na concessionária em Brooklyn, como se nada tivesse acontecido. Por volta das 6h30 daquela noite, Butch voltou para Amityville e entrou em um bar, local Harris Bar, gritando que sua família havia sido assassinada. Um grupo de amigos acompanhou até em casa, aonde confirmaram a tragédia e chamaram a polícia. A polícia de Suffolk County chegou rapidamente. Encontrou os corpos exatamente descritos inicialmente. Butch alegou que os assassinatos foram obra de um assassino de aluguel da máfia, citando supostas conexões criminosas da família. Ele mencionou um homem chamado Lois Fallini como possível culpado. No entanto, sob interrogatório intenso, que durou mais de 30 horas, suas histórias inconscientes começaram a ruir. No dia 14 de novembro, Butch confessou: "Uma vez que comecei, simplesmente não consegui parar. Foi tão rápido." Ele admitiu ter agido sozinho, guiando os policiais até o local onde escondeu a arma e as evidências. A polícia recuperou o rifle do riacho e cartuchos compatíveis
Não havia evidências de intrusos ou lutas, e testes balísticos confirmam que a arma era do crime. Durante a investigação, emergiram detalhes sobre o histórico de Butch de uso de drogas, roubos e um incidente anterior em que ele ameaçou o pai com uma arma. A polícia considerou o crime o maior número de assassinatos em uma única ocorrência, em Longas Island, na memória recente. O julgamento de Ronan Deffel Jr. começou em 14 de outubro de 1975. O Tribunal Supremo do Condado de Suffolk, presídio pelo juiz Thomas Stark, a defesa, liderada pelo advogado William Weber, optou por uma estratégia de insanidade. Butch alegou que ouvia vozes demoníacas que mandavam matar e que agiu em autodefesa, acreditando que a família planejava matá-lo. Psiquiatras testemunharam sobre sua possível esquizofrenia paranoide influenciada por uso de drogas. A promotoria, no entanto, argumentou que Butch era um sociopata calculista, motivando por raiva e ganância. Ele herdaria a casa e o seguro de vida. Testemunhas relataram sua deteriorização relacional com os pais, e Butch testemunhou admitindo os assassinatos, mas alegando possessão. O júri rejeitou sua defesa de insanidade. Após 6 semanas de depoimento, em 21 de novembro de 1975, Butch foi condenado por 6 contagens de assassinato em segundo grau. Em dezembro, recebeu 6 sentenças consecutivas de 25 anos à prisão perpétua, com possibilidade de condicional. Ele apelou várias vezes, alegando novas evidências, como a suposta participação da irmã Dahl, mas todas foram negadas. Deffel Jr. passou 46 anos na prisão, no Grand Haven Correctional Facility, em Nova York, onde continuou a mudar sua versão dos fatos. Às vezes culpando a irmã, outras alegando múltiplos atiradores. Ele morreu em 12 de março de 2021, aos 69 anos, e de causas naturais. A casa em 112 Ocean Avenue foi vendida para uma família de Lutz em 1975, que fugiu após 28 dias, alegando fenômenos paranormais, dando origem ao livro The Amityville Horror, 1977, e ao filme de 1979, embora muitos considerem Assombrações uma farsa para o lucro. O caso gerou uma franquia de horror, mais de 20 mil filmes e documentários. Teorias sobre o motivo persistem: abuso familiar, drogas, ganância e distúrbios mentais. Alguns sugerem que o estresse financeiro e o controle paterno foram gatilhos independentemente. O caso de Amityville permaneceu um símbolo de tragédia familiar e um mistério, alertando sobre os perigos de conflitos não resolvidos e abuso de substâncias ilícitas. Então, esse episódio sombrio não só marcou a história criminal, mas também influenciou uma cultura pop, transformando uma atrocidade real em uma lenda duradoura. E esse é o caso real de Amityville, a Casa dos Assassinatos.